Ei, bro, como é? Não vou. Vê, Aqui também. que bom. Lembra daquela dúvida que nós tínhamos sobre como é que podemos fazer o discipulado? Aprendemos que nós podemos fazer discipulado via WhatsApp, cada um com seu livro. Aí conversarmos. E também podemos criar um grupo no WhatsApp e mandar um áudio. E também a PV Moçambique temos estudos em áudio e você podia pegar cada estudo, mandar naquele grupo do WhatsApp e vocês podiam estar lá a interagir com os seus discípulos. Seria um bom momento de estudo. Também aprendemos que podemos desafiar a usar, a ter o hábito de hora silenciosa, entre outras coisas. E eu acho que pode ser muito bom. E também, na hora silenciosa, você podia mandar SMS com texto e a explicação daquele texto aí. Seria um bom momento até. Mas se a pessoa não tiver o WhatsApp, como é que nós podemos fazer isso? Pois, tenho umas duas ideias para dar. A primeira ideia é de você ativar o serviço meu número 1 da Vodacom e na Movidel também tem isso. E você pode estar a falar, conversar com o teu discípulo durante 1 hora de tempo. Acho que esse tempo pode ser suficiente para vocês partilharem os versículos que vocês têm lido. Você pode usar o material para lhe encaminhar e estudarem juntos. E a segunda ideia é a de você ir até a casa do discípulo, vocês vão sentar lá, ou ele vem na tua casa, vocês sentam, marcam aquele distanciamento com máscara, seguindo todas aquelas medidas impostas pelo governo, pela saúde. Vocês podem estar lá, estudar a palavra, pode ser um bom momento. Muito boas ideias, gostei. Agora já não há mais desculpa para não fazer discípulo. Mas quando fizermos encontros presenciais, como será? Na verdade, temos pouco tempo, né? Acho que é necessário a gente ser um pouco mais breve e relevante quanto a isso. Como será? Como será? Olá, querido líder. Voltamos aqui para completar a nossa série, a nossa minissérie, depois de termos falado no início sobre a realidade do jovem, pensando em como alcançar o propósito de Deus para o ministério com os jovens em momentos de pandemia. E nós vimos a realidade do jovem durante a pandemia, percebemos claramente que é um jovem que aparece como igrejeiro, como aquele que se identificava com o local, com os eventos, mas muito pouco com Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. E depois vimos que a saída é que esse Cristo, que este jovem, esse líder e o jovem, seja cheio da palavra de Cristo, que a palavra de Cristo habite ricamente nele. E só assim é que ele pode ensinar mutuamente e aconselhar conforme a palavra de Deus. E para que isso aconteça, há uma necessidade de ir um pouco mais fundo. Desenvolvemos aqui o caminho do discipulado. O missionário Diogo foi mostrando como o caminho do discipulado é vital para esse processo de estar cheio da palavra de Cristo. E eu queria dizer para você que realmente é isso mesmo. É isso mesmo. E hoje nós queremos, para encerrar essa minissérie, falar em como então desenvolver um ensino profundo e relevante que transforma a realidade do jovem, quer seja na pandemia ou também fora da pandemia. Como é que eu posso ter um ministério com uma visão ministerial que vai atender à necessidade que foi identificada na vida desse jovem? Para isso eu queria começar de forma diferente. Agora queria orar. Senhor Deus, por favor, já temos sido desafiados com a sua palavra e queremos mais uma vez clamar a Ti que nos faça perceptíveis
da nossa necessidade de Ti, da necessidade que o jovem tem, que precisa de Cristo, que precisa encher-se da palavra de Cristo e viver da maneira que agrada ao Senhor, mesmo em momentos difíceis ou fora deles. Em nome de Cristo pedimos que o Senhor conduza-nos hoje e sempre. Amém. Olhando para Marcos capítulo 6, do versículo 7 a 10, queríamos observar ali os passos do discipulado de Jesus para com os discípulos. Eu sei que já analisamos outros textos, já vimos Mateus, já vimos 2 Timóteo com o missionário Diogo, e tem algumas coisas aqui que chamam a atenção. Olhando para Marcos, lendo os versículos, nós vemos que Jesus, primeiro, ele chama, ele reúne esses discípulos. Ele prepara-os, ele convive com eles, como nós vimos isso, a partir da convivência, preparo e envio. Então, no versículo a seguir ali, ele forma equipes, ele os coloca 2 a 2. Pensando em Eclesiastes, diz que é melhor 2 do que 1, porque quando um cai, o outro, o amigo pode o levantar. E mostra também que é mais difícil de vencer 2 do que 1. Quando são 2, são mais fortes. E ele vai pegar a corda de 3 nós, de 3 dobras, e aí vai. Então, querido, além disso, Jesus então chama, Jesus forma equipes de 2 a 2, Jesus deu autoridade para esses discípulos que ele envia, Jesus lhes ordenou, ele explicou como fazer, deu todo o procedimento e, além disso, ele lhes recomendou o que deveriam, como deveriam proceder e deu uma tarefa. Por fim, é quando ele cobra o relatório. É espetacular ver a maneira como Jesus nos dá aqui um modelo de um procedimento no processo do nosso ministério com os jovens. A ideia de reuni-los, de trazer para perto, a ideia de prepará-los, equipá-los e formar pequenos grupos de discipulado, de caminhar juntos, de levar a carga da vida cristã juntos. A ideia deles terem a autoridade de viver a palavra de Cristo, de fazer o que Cristo mandou na autoridade do próprio Cristo e também explicar a eles como fazer para fazerem da maneira certa, a fim de quê? Porque ele ordenou e recomendou. É que Jesus queria que a missão que ele estava a dar fosse cumprida com êxito. Por isso é importante nós observarmos isso. Agora, queria trazer aqui 2 coisas que podem ajudá-lo a desenvolver um ensino profundo, relevante, que transforme a realidade do jovem. Primeiro é desenvolvendo um culto bíblico e dinâmico para o jovem. Desenvolvendo um culto bíblico e dinâmico para o jovem. A Palavra da Vida tem se esforçado a preparar material anualmente para permitir com que os jovens tenham um culto bíblico, um ensino atual, relevante, dinâmico, um ensino que leva o jovem a aprender dentro de um ambiente juvenil, porém com uma seriedade e temor à palavra do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente nesta questão de desenvolver um culto bíblico e dinâmico para o jovem é ter um alvo claro. Estamos a passar por momentos da pandemia, onde vezes já temos restrições, outras temos a permissão de ter encontros físicos no templo e aí vai. Quais são as coisas que precisam chamar sua atenção em momentos como estes de pandemia como líder? A primeira coisa que você tem que observar é que o tempo, você tem poucas oportunidades de encontrar o jovem, muitas vezes é só no sábado e é durante 1 hora. Você precisa usar muito bem esta pouca oportunidade que tem
esse tempo escasso de uma forma relevante. Não dá para usar esse tempo de uma forma irrelevante e insignificante. Mas para isso acontecer, você tem que ter bem claro o alvo que você pretende, onde você quer chegar e como você vai chegar nesse alvo. Então, o seu culto jovem tem que ser muito bem pensado, muito bem organizado. Lembrando que durante a pandemia tem um protocolo a ser seguido. Então, respeite o protocolo, mas, porém, faça um culto dinâmico, com cara do jovem e tenha objetivos claros nesse processo. Tenha um ensino profundo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso está em Mateus capítulo 7, dos versículos 28 a 29. Ensine a palavra com foco e profundidade. Estude bem o que você vai falar, o que você vai ensinar, para fazer valer bem o tempo que você tem. Seja focado. Lembre-se que a essência do ministério com os jovens é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é fundamental. É a carne, é o coração do ministério. Lembrando de Colossenses 3, o que tem que habitar unicamente nos jovens? A palavra de Cristo. E para isso acontecer, seja em culto bíblico, seja em discipulado, a palavra de Deus precisa ocupar o maior espaço de tempo e precisa de ser profundo para que esse jovem possa refletir sobre o que a palavra de Deus ensina e ser conduzido a viver da maneira como Deus requer. Tenha um material adequado. Prepare um material adequado ou use algum material que seja relevante, de qualidade e que seja bíblico. Isso é muito importante. Não basta só ter sido tirado versículos da Bíblia para falar sobre os assuntos que você vai falar, mas é importante que toda a explanação ela respeite o que a Bíblia está ensinando. Lembrando que não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que o líder fulano acha, não importa a categoria que esta pessoa se encontre, o que importa é que ele esteja a dizer o que Deus disse, o que Deus quer que seja vivido dentro do contexto do ministério jovem. Se sua liderança tiver algum material, você pode usar esse material. Caso não, nós temos uma proposta que mais adiante eu vou apresentar para você. Tenha um encontro dinâmico. No caso de ter a permissão de ter esses encontros dinâmicos, findo as restrições que as autoridades governamentais têm colocado no protocolo de luta contra essa pandemia do Covid, tendo esses encontros, então, que sejam encontros dinâmicos, onde todas as áreas do jovem podem ser supridas, todas as necessidades dele. Estou a falar de necessidades espirituais, emocionais, físicos, sociais, pensando ali em Atos capítulo 2, 46 e 47, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que nós poderíamos repensar como fazer, e se calhar até retirar, que eu sugiro, é a questão do comunhão, onde há pão, há lanche, e aí vai. Nesses momentos em que a luta é renhida contra a Covid. Porém, você pode manter a essência, que é o tempo de aprendizado da palavra, o tempo de adoração ao Senhor, o tempo em que o jovem pode se expressar, pode
falar suas percepções e interagir com o que está a ser ensinado. Cumprindo todo o distanciamento e tudo, isso ainda é possível. Então, quero trazer para você uma proposta de material que a Palavra da Vida tem preparado para isso. Todo ano a Palavra da Vida prepara um manual de estudos bíblicos. É um manual que tem, em média, 30 cultos, 30 reuniões de jovens prontos, preparados desde a parte de atividade inicial, que é o quebra-gelo, até o próprio encerramento, com um estudo bíblico muito profundo, de uma forma dinâmica e clara, crescente em termos dos assuntos. Se você observar, nós pegamos o manual deste ano e fizemos 10 minisséries que você pode usar eles isoladamente. Então, são alguns dos materiais que você pode usar para incentivar, para ministrar aos jovens, seja presencialmente, em momentos de restrições. O que você pode fazer? Você pode pegar esses estudos e fazer gravações em áudio e criar grupos de WhatsApp dos jovens da sua juventude e passar a colocar esses estudos bíblicos em áudio naquele grupo de WhatsApp. Marcar um horário de um dia na semana, seja ele sábado ou domingo, como convier para vocês. E com isso, então, você ter um tempo onde vai, depois do jovem ouvir durante a semana esse estudo, então aquele tempo será um tempo de interagir e tirar as dúvidas, esclarecer e levar então para a aplicação desses assuntos, que depois disso pode ajudar para o grupo, para os pequenos grupos. Ao voltar para as reuniões presenciais, aos cultos dos jovens presenciais, com essa duração de 1 hora, nós queremos sugerir algumas alterações no programa. Pense bem no quebra-gelo, faça alterações para que cumpra o propósito, mas não crie contato físico. Não faça de contas que essa luta é só do governo, é só das autoridades, mas também não é a sua luta. Nós temos que levar os jovens a respeitar aquilo que foi estabelecido, que é a questão de não ter contato físico. Não, nós estamos na igreja, nós somos filhos de Deus, isso é verdade. E como filhos de Deus, temos que ser exemplos daquilo que é a moral dentro da nossa sociedade e da ética. Neste contexto, você pode ver, pensar em perguntas, imagens ou atividades que você pode achar talvez na internet ou mesmo nos nossos manuais, que não precise ter contato físico para ter esse momento de quebra-gelo. Partilhar de acordo com o tema que for tratado pode ser preparado com antecedência a um momento de partilhar, alguém que vai partilhar sobre o que Deus está desafiando a ela naquela área que será tratado, ou como é que ultrapassou alguma situação, como é que a palavra de Cristo que foi ensinada a ela, instruída a ela, a ajudou a encontrar escape da circunstância em que estava a passar. E tempo de cânticos, há que repensar e diminuir a quantidade de cânticos. Muitos dos cultos jovens, em muitos lugares, é mais tempo de cântico, louvor, do que necessariamente do estudo da palavra. Lembre-se que o louvor não é a essência do Ministério Jovem. Faz parte, mas não é a essência. A essência do Ministério Jovem é o ensino profundo, dinâmico e criativo da Palavra de Deus. Aí entra o estudo bíblico, então, dinâmico, profundo, claro e prático. Nós já temos a sugestão que acabei de apresentar. E, por fim, ainda é possível você fazer grupos pequenos. Por causa da pandemia, se o seu grupo pequeno era de 12, talvez você tenha que reduzir para metade, para 6, para dar o tempo de distanciamento de 1,5 metro e ainda encontrarem espaço de fazerem esses grupos pequenos para aplicação e desafios de como então vão viver esta verdade que acabaram de aprender.
Esse momento é crucial no Ministério com os Jovens, porque nós estamos com uma juventude que está acostumada a ter teoria, a ouvir muito, mas a praticar pouco, a ter muita informação que parece que está distante da realidade da sua vida no seu dia a dia. Então, por isso que é importante, ao fazer esses pequenos grupos, lembrar que podem ser os mesmos grupos, e até recomendamos que sejam os mesmos pequenos grupos de prestação de contas durante a semana, onde eles vão poder verificar como é que vai a aplicação dessas verdades, em que poderá ajudar quem está numa situação em que precisa de ser levantado. Lembra de Gálatas 6, versículo 1 a 6, questão de que quem está com deficiência, com um fraco, pode ser levantado e levado à instrução da palavra, sendo aconselhado e ensinado o caminho que deve seguir. Então, isso é o que nós queríamos trazer como proposta aqui. Nestes momentos de pandemia, uma proposta interessante para você, nós colocamos séries de estudos bíblicos em áudio, ok? Que você pode baixar esses estudos e também partilhar para com os jovens, depois de ouvirem durante a semana, ter um tempo então para partilharem o que estão a aprender e como é que estão a aplicar ou precisam aplicar essas verdades da palavra de Deus. Então, segundo aspecto, primeiro eu falei de ter um ministério, desenvolver um culto bíblico e dinâmico para os jovens. Segundo, fazer o discipulado na prática. Depois de termos sido convencidos com a palavra de Deus de que o caminho de crescimento espiritual é o discipulado, onde o jovem pode aprender de forma mais pessoal a verdade do Evangelho, sendo levado a desafios de reflexões à luz das Escrituras para a sua própria vida. O que então deve chamar nossa atenção nesse aspecto? É que o discipulado, ele ajuda a aplicar, a ensinar, a instruir e a caminhar com Cristo no dia a dia, sendo irmãos que estão sendo cheios da palavra de Cristo, buscando levar outros a também se encherem dessa palavra de Cristo, para que ambos se pareçam cada vez mais com Cristo. Não esqueça disso. Então, para exemplificar um pouco do que nós já vimos com o missionário Diogo quando falava sobre o discipulado, vamos usar a ideia de uma vedação. Na vedação, nós temos as estacas, ok? Que fazem parte ali, que representam os encontros do discipulado. E temos também as ripas, ok? Representam os encontros e as ripas representam o próprio discipulado. Temos a teoria, aquilo que nós queremos que o jovem passe a saber, que são as verdades da palavra de Deus, mas temos também a prática, que é o que queremos que eles mudem, que eles passem então a viver em conformidade com o que eles já sabem. Disse um teólogo e escritor, Monde, que a palavra de Deus não é um livro de informação, mas é um livro de transformação. Então, o que eles estão a aprender para saber na mente não é só para ocupar o cognitivo ou informar a mente, mas é para descer até o coração, transformar sua maneira de pensar, seus desejos, suas emoções e reorientá-los em função de como o Criador quer que eles vivam. Então, o que pode fazer? O que precisa fazer? Ore para Deus o guiar em quem você deve investir sua vida e seu tempo. Você, líder principal, pensa e foque-se naqueles que são os seus liderandos, aqueles que são da sua equipe de liderança. Então, seu grupo pequeno pode ser esse. Podem ser estes a quem você vai investir. E cada um desses, você dá a responsabilidade de ter um pequeno grupo onde eles também estão
a difundir a palavra de Deus e a levar os outros jovens a aplicar essa palavra que eles têm aprendido. Defina uma data, um horário específico e verifique se a pessoa está realmente interessada para participar. Não se trata de um curso, trata-se de encontros para a parte formal do discipulado, porém tem momentos informais que estão ligados à convivência, dia a dia, à interação por meio de WhatsApp, de telefone, de ligação, de chamada telefônica, SMS e aí vai. Defina o local. Hoje, em momentos de pandemia, nós fomos privados de usar igreja para ter culto. Às vezes você pode pensar assim, então as portas da igreja estão fechadas, o que eu faço? Não tenho como me encontrar com jovens. Não é verdade. Às vezes tem situações em que você não precisa de viajar para um local, alguma coisa do gênero. Nesse contexto, pode ser mais fácil marcar um horário num espaço aberto, colocar em cadeiras no distanciamento e usar o material. Nós temos alguns materiais que podem ajudar vocês. Um chama-se Conhecer, que fala sobre as verdades fundamentais da fé cristã. A segunda série chama-se Crescer, que é sobre a vida cristã na prática, a ética cristã. Depois de saber quem é Deus e o que ele quem é Deus e o que ele espera de mim, aqui eu vou aprofundar em como então conviver e caminhar com esse Deus. E por fim, o compartilhar, que é a fase já de multiplicar as verdades que você aprendeu sobre Deus e desenvolver mais hábitos espirituais com maior profundidade que estão sugeridos nesse material. Cada um desses tem 12 lições e podem ser 12 encontros para cada um. Então, em um ano, você tem condição de passar por essas 3 séries de crescimento espiritual e discipulado. Tem para o discipulador, que tem orientações e respostas de espaços que no manual do discípulo estão em branco. Entre em contato com o missionário da Palavra da Vida e você pode sim ser ajudado a conseguir ter esse material no preço de custo. Por fim, tendo então identificado as pessoas que você vai discipular, marcado a data, definido o local, definido também o horário, ok? É importante que tenha início e fim e que seja muito fiel a isso. Cumpra. Quando você marca um horário, não dá para ficar desmarcando esse horário, porque essa pessoa pode ter outros compromissos. Então, ela precisa usar esse tempo sabendo que o nosso tempo é daqui até aqui, ok? E mostre que é um compromisso assumido entre ambas as partes. Que o discípulo perceba que é um compromisso. Não é um encontro para, se der, vai acontecer. Não. A não que aconteça uma situação de doença, de algum imprevisto, mas isso é um compromisso que o discípulo e o discipulador precisam estar dentro dele com fidelidade. Dê tarefas práticas e verifique-as no próximo encontro. Então, você precisa dar tarefas práticas e fazer a verificação dessas tarefas que você deu ao discípulo em função da lição que vocês vão aprender. Às vezes vai precisar recomendar a leitura de algum livro ou de memorização de algum versículo da Bíblia que vai ajudar ele a guardar melhor aquela verdade que estavam a tratar naquela lição. E por fim, então, avalie o discipulado. Veja essa figura aqui, essa imagem que mostra-nos estacas e mostra-nos as ripas. Veja que na primeira estaca nós temos o encontro 1 e 2, eles foram bons, tiveram tanto a parte teórica e a parte prática do discipulado. Mas o terceiro encontro, a pessoa chegou atrasada ou terminou depressa por alguma razão que tinha que sair a correr.
E veja como está. Então, a estaca está um pouco partida aí. No quarto encontro, já nem falamos. Só tem a parte da estaca, tem a parte teórica e não teve tempo de poder aplicar. Enquanto estavam ali tratando, não deu para, nesse encontro, haver uma verificação da parte prática. Faltou. E muitas vezes a culpa dessa verificação tem a ver com o discipulador, com o líder. No encontro 4 para o 5 houve uma pausa e uma mudança de direção. Opa, quebrou, descontinuou aqui e aqui mudou de direção. Então no encontro 5 e 6 não houve prática nem aplicação. Ficou só na teoria. A culpa aqui, mais uma vez, volto a dizer que é do líder. Infelizmente, nós fazemos muitas vezes assim. Tratamos o discipulado como se fosse um curso, onde nós informamos verdades da Bíblia e acabou. Mas não é isso que Deus requer de nós para essa área do discipulado. Nós precisamos treinar os nossos jovens que já estão acostumados a ouvir muitas pregações e não fazer uma ligação entre aquelas pregações com a vida dele no dia a dia. A entender que no discipulado a coisa é diferente. Ele precisa relacionar a vida dele com a verdade que ele está a aprender. O 7º encontro diz que houve teoria, mas não houve um encontro necessariamente. Mandou algum material para a pessoa estudar e acabou por aí. No 8º, houve um encontro, mas não teve uma aplicação. Uma ripa fraca, né? Como você está a ver aí, essa ripinha aí embaixo, na parte da aplicação. E no 9º, teve um encontro estranho. A estaca está torta. A pessoa sonecou, ou o próprio discipulador sonecou, estava cansado e tal. E aí a estaca ficou assim. O segredo do ministério não é o lugar, o conforto, os cultos cheios. O segredo é você estudar a palavra de Deus, um a um. Verificar a compreensão da mensagem do Evangelho na vida de cada um. Faça isso e você verá a diferença no meio da sua juventude e, consequentemente, na igreja. Então, encerramos aqui a nossa minissérie sobre como alcançar o propósito de Deus para o ministério com os jovens em momentos de pandemia e fora dela. Que o Senhor abençoe ricamente e que esse material, que essa reflexão venha ajudá-lo e levá-lo a caminhar rumo ao propósito de Deus. Deus abençoe. Deixa eu orar. Senhor, por favor, conceda graça a cada um dos líderes e permita com que a tua verdade, a palavra de Cristo, habite na vida de cada um. Resulte em aconselhamento, resulte em ensino mútuo na vida dos jovens. Em Cristo Jesus. Amém.